Fala pessoal que ama bomba carneiro, aqui quem fala é Krebs. Hoje pessoal, eu vou ensinar para vocês, vou mostrar como funciona a bomba carneiro só de uma forma diferente. Vou mostrar aqui no quadro, vai ser uma aula teórica, porém são baseadas em prática, né? Eu coloquei em prática e vou ensinar através do livro de física, que eu estudei bastante aqui, para mostrar para vocês e como funciona realmente de uma forma diferente que vocês estão acostumados a ver aí no YouTube. Aqui está o nosso desenho, como ela funciona, né? Aqui está a bomba carneiro. Essa é o modelo que eu mais gosto, que é a portinhola. A gente chama ela bomba carneiro portinhola. É uma das melhores, porém eu estou apriorando outra aí melhor ainda do que essa. Aqui pessoal, vamos fazer uma simulação que aqui seja um cano de 100 milímetros. E aqui do carneiro até a captação da água tem 5 metros de altura. Então o que acontece? A água vai vir na gravidade até acionar essa válvula de escape, né? A água pega a velocidade aqui tem uma porta que ela pega tanta velocidade aqui que a porta fecha. Não fechar, a água não tem para onde ir. Então ela sobe aqui na válvula de retenção. Aqui fica um ar comprimido. Vamos fazer uma simulação que aqui seja ar e aqui seja água. Então o ar impulsiona a água voltar. Então o que acontece? A válvula aqui não deixa a água sair. Então ela termina saindo por essa mangueira aqui. Isso aqui é só um exemplo, uma mangueira, né? Então essa força aqui é uma força cinética. Aqui ó, força cinética, que é a força gravitacional. Porém, quando é passado depois da válvula de retenção, é uma força potencial, a força dessa mangueira aqui. E até tirando algumas dúvidas de alguns Krebs, minha bomba não consegui jogar água até lá. E então minha válvula tá bem certinha, Krebs, não tá vazando. As minhas batidas tá toda certinha lá e não tá subindo mais água. O que acontece? Eu fiz uma linha aqui, uma linha reta, como se fosse os 5 metros de altura da captação até o carneiro. Então essa linha vem. O que acontece? A água, quando a bomba fecha a porta aqui, a água passa na válvula de retenção e ela chega até nesses 5 metros aqui na própria gravidade. Então ela vai em uma força gravitacional até nesse ponto. Quando sobe daqui para cá, ela já vai ter que usar a força cinética aqui, ó, que depois vai ser transformada em força potencial para começar a subir. Só que o que acontece? Nessa mangueira aqui existe uma força negativa, que é a força da gravidade também, que a força da gravidade, ela pega o ar dentro do cano aqui e força para ela não subir. Então, quanto mais a altura, mais vai ter uma força negativa aqui. Tá entendendo? Então, eu vou fazer um exemplo aqui muito simples e fácil para você entender. Vamos fazer um cálculo aqui, é só um exemplo. Que essa mangueira aqui, ela está com 25 de altura, né? E 100 de comprimento. Vamos lá, que essa força aqui, que essa mangueira aqui, ela tem uma força negativa de 250 quilos aqui. Então o que acontece? A força cinética, depois transformada em força potencial, é necessário que passe esses 250 quilos. Esse cano de 100 aqui, eu vou dar só um exemplo. É só um exemplo, pessoal. Não vá... Esses cálculos aqui é só como um exemplo. Esse cano aqui, eu vou dar um exemplo que esse cano aqui seja de 100 milímetros. Com altura de 5 e 24 metros de comprimento para chegar. Então, eu vou dar uma simulação que aqui tenha 500 kg força. Só um exemplo mesmo.
Então, é o dobro da força negativa. Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse, aqui é a força positiva. E aqui é a força negativa. Ou seja, é como se tivesse é só um exemplo. Uma pessoa puxando uma corda e tenha duas pessoas jogando, puxando o lado contrário, o lado oposto. E essas duas pessoas tenham mais força do que uma, né? Dá só um exemplo aqui. Então essa é a força negativa e essa é a força positiva. Só que o que acontece? Quando você diminui a espessura do cano, essa força positiva, ela diminui também. Vamos lá, que se aqui fosse um cano de 2 polegadas, vou dar só um exemplo. Se fosse um cano de 2 polegadas, o que ia acontecer? Essa força aqui, vamos lá que ela fosse para 400 kg. 400 não, vou botar menos, para ficar uma base boa. 300 kg torque, né? 500 kg de força. Então, ia chegar água? Ia. Porém, ia chegar com menos vazão. Tá entendendo? Por isso que muitas vezes a sua bomba não consegue jogar água mais para topa. Krebs chegou com 100 metros, mas depois ela não foi mais. Então o que aconteceu? Quando chegou com 100 metros, lá, a sua força cinética, que depois é transformada em força potencial, igualou e ficou igual, desculpa, ficou igual, vou dar só um exemplo. Eu tenho um cano aqui de 1,5 polegadas. Então o cano de 1,5 polegadas, ele ficou 250 também quilo torque. O que aconteceu? Ficou em zero. Então o que vai acontecer? Não vai chegar água. Topou, a bomba não consegue jogar mais. Então tem uma dica, por isso que eu sempre digo, não pule o vídeo para você entender melhor. Krebs, então o que eu posso fazer? Uma dica. Você pode aumentar a sua espessura de cano, fazer uma bomba maior. Porém, é necessário que a sua represa ou seu rio lá, ele tenha água suficiente para você aumentar a sua bomba. Porque se o seu cano ele não pegar a velocidade, a força cinética aqui, você não consegue aumentar. Por isso que você precisa até regular a sua bomba para ela ficar numa batida legal. Qual a batida legal? Na maioria das vezes, 30 batidas por minuto é suficiente. 30 batidas por minuto. Quando você coloca 60 batidas, vou dar 60 batidas por minuto, então o que acontece? É 1 segundo para a água pegar a velocidade. Então a água não pega a velocidade. Porque quanto mais velocidade a água pega aqui, mais força vai ter cinética e mais força potencial ela vai ter. Pessoal, é um pouquinho, eu sei que é um pouquinho complicado para quem já tem carneiro, já está por dentro desse assunto. Mas isso é uma aula que você pode rever de novo, tá entendendo? Não pule o vídeo para você entender melhor. Então, tem essa forma que eu falei, que você aumentando o seu cano. Ô Krebs, mas eu não consigo aumentar meu cano lá, não consigo fazer uma bomba maior, porque a minha represa, meu rio, meu reservatório lá não vai conseguir. Reservatório não, a captação, né? Então o que você pode fazer? Por exemplo, se essa mangueira aqui, no cano de 2 polegadas, eu consigo botar até 2 polegadas de água, né? Polegada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir esse cano aqui para 1 polegada. Ou até de 3/4. Mas o que vai acontecer? A força negativa aqui, a força da gravidade, tem uma força gravitacional negativa nessa mangueira, depois que passa aqui, ó. Eu não falei no começo do vídeo que era 250? Então, se você colocar 1 polegada, vai diminuir mais do que o dobro disso aqui. Em vez
vez de 60 e pouco, 125, pode ser que chegue até 100 quilos negativo. Então você vai diminuir a força negativa da sua mangueira. Então é muito provável que eu chegue com essa mangueira, com essa mangueira chegar lá em cima. Ô Clepson, aí quer dizer, se eu tenho uma bomba de 100 milímetros, coloquei um cano, uma vara, uma mangueira de 2 polegadas, não chegou água. Então eu posso colocar uma de 20 milímetros lá, uma de 20. Existe para tudo existe um equilíbrio. Então, o correto não é você diminuir tanto brusco. Por quê? Porque pode ser que você perca vazão de água. Porque quando você coloca uma mangueira de 20 milímetros numa bomba tão grande, você vai tipo estrangular a água. Então o correto é você diminuir aos poucos. Porém, eu sei que muitos não têm condições de dizer, Clepson, eu vou ficar comprando mangueira até saber o ponto certo. Por isso que a gente que já vem instalando bomba carneiro, a gente adquire essa experiência por ver a subida lá e ter a noção qual a mangueira correta você colocar. Porque eu sempre digo, o difícil não é fazer um carneiro, o difícil é você saber a mangueira certa para você ir até o seu reservatório, saber a mangueira correta, a bomba, que tamanho eu devo fazer para minha vazão. Tudo isso você pega com a prática, com experiência, com prática. Mas alguma dúvida disso aqui, você pode entrar no meu zap aí, que eu posso dizer para você tudo aí, tudo sobre carneiro, a gente tira as dúvidas, tá entendendo? Isso é uma dica muito importante, pessoal. No YouTube, eu acredito que essa daqui, tipo essa aqui, eu não vi ainda, não vi ninguém ensinando ainda assim. Quando eu comecei a pegar a experiência, foi na prática. Então eu gastei um pouco aprendendo isso aqui, mas eu também, pessoal, eu aprendi muito aqui, ó, num livro de física, que é onde fala sobre força potencial, cinética, a força que a mola tem, né? Que é uma força elástica e etc. Aqui esse livro é muito bom. Então, se você quiser também aprender mais sobre bomba carneiro não, né? Essas forças que eu estou falando aqui, é bom você pegar um livro de física, estudar. É isso aí, é estudar. É estudar para você ficar mais prático em bomba carneiro. Tá entendendo? Isso aqui, pessoal, é só uma das aulas que vai ter muitas aulas aí. Quem vem já seguindo o canal CMs Curioso, pessoal, esse é um canal novo que eu fiz. Então segue aí pra gente fortalecer o canal, que tá cheio de ideia, viu? Eu tô cheio de ideia, eu tenho uma bomba aqui que eu já venho prometendo, porém eu não posso divulgar agora no canal, porque eu vou ter que fazer a patente dela. Então, quando eu divulgo no YouTube, aí eu vou ter que precisar de patentear ela, senão eu perco. Então, por isso que eu não... Mas eu tô cheio de ideia aí. Eu quero fazer, pessoal, uma bomba... Eu vou fazer a primeira 2 em 1. 2 em 1. Depois eu vou fazer uma 3 em 1. E eu quero até, se for possível, uma 4 em 1. Pra gente ver aí como é que vai. Então é isso aí, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.